Bem-vindos ao episódio 66 de Divã de CNPJ. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Cláudia Fígaro, da Caxpex. Isso. Falei certinho? Falou Tenho direitinho. medo de às vezes cometer algum tipo de gafe aqui na frente do convidado. Não, tá Fico certo. morrendo de vergonha depois. E a tua biografia é, assim, para dizer o mínimo, exuberante. Totalmente. Fazendo muito obrigada, eu agradeço, inicio Foi um aqui prazer, eu tenho agradecendo certeza esse que vai ser um convite. papo delicioso. A gente já Com tava conversando aqui, eu certeza. falei, não, pelo amor de Deus, Cláudia, pega teu celular, porque eu não quero perder o que a gente tá começando a conversar aqui. Então, eu sou psicóloga. E psicanalista. De formação, Agora, psicanalista. deixa eu começar fazendo uma pergunta. Diga. Eu não sei qual que é a diferença de um pro outro. Você poderia elucidar, Lógico. por favor? A psicologia é uma faculdade que você faz de 5 anos, se você quiser fazer clínica, e você vai ter diferentes áreas. Você pode ser psicóloga clínica, psicóloga do trabalho, psicóloga hospitalar, psicóloga comportamental, enfim, né? Você pode trabalhar em consultório, em instituição, permite que você tenha essa abrangência. A psicanálise é uma formação que você faz quando você quer atender pessoas no seu consultório. É uma especialização da psicologia. Não é uma especialização, não. É uma teoria que foi criada pelo Freud. Sim. E vem vindo, enfim. Mas você precisa de uma formação específica? Você precisa ter, para você fazer psicanálise, você precisa ter uma faculdade. Entendi. Entendeu? Porque a psicanálise não é uma profissão. Entendi. Né? O que conta muito é a tua experiência como paciente, como analisante, né? E você vai aprendendo a teoria, claro que tem várias escolas dentro da própria psicanálise. Eu fiz a minha formação em Lacan, mas você tem várias escolas e teorias psicanalíticas. E você atende em consultório, mas a psicanálise permite que você atenda também nas instituições. Você vai ter a escuta psicanalítica, você vai aprender a escutar do sujeito de uma outra forma, né? Então, essa é uma diferença importante. Você não tem faculdade de psicanálise, você tem centros de formação, mas você tem a faculdade de psicologia, né? E para você exercer a psicanálise, não necessariamente você precisa se formar em psicologia. Não necessariamente, mas precisa Isso ter... não é polêmico no mercado? Não entre os psicólogos, porque não? tem muita gente que acaba se apaixonando pela psicanálise, começa a gostar, às vezes, como paciente, né? Isso desperta alguma coisa. E tem gente que deixa de ser engenheiro, arquiteto, para se tornar psicanalista. Né? E são excelentes psicanalistas, né? Obrigado por me educar, eu não sabia. Eu não consegui distinguir. Mas as pessoas fazem essa confusão, né? Eu mesmo, na minha formação, eu tive psicanálise na faculdade, mas só depois de formada, né, que eu decidi fazer uma formação e, enfim, fui trabalhar num ambiente de trabalho que os meus colegas eram psicanalistas e eu falei, não, preciso me aprofundar mais nisso, até para a gente ter uma linguagem mais comum, né? Eu logo que me formei em psicologia, eu fui trabalhar na Faculdade de Medicina da USP, né, no departamento de Medicina Legal. E tive contato, não só trabalhando na área principalmente da violência doméstica, né? Eu trabalhei durante 10 anos num serviço que eu ajudei a estruturar, de atendimento a famílias encaminhadas pela justiça, né? Com denúncia de abuso sexual né? dos parentes, pais, irmãos, tios, mães. São histórias de terror, né? São histórias de terror. E eu fiquei 10 anos fazendo isso, atendendo, e a minha formação em psicanálise me ajudou muito, né, nessa compreensão do sujeito também. Participei da equipe que fazia avaliação dos candidatos à magistratura do Estado. Então, assim, eu me formei e logo tive contato com coisas que eu não aprendi na faculdade, né? Foi realmente trabalhar. Eu fiquei 32 anos na Faculdade de Medicina da USP, me aposentei em 2021. Sempre neste departamento, né? E depois eu desenvolvi um projeto junto com uma equipe muito grande, mas eu era responsável pela parte psicológica, que era de auxílio à identificação de crianças e adolescentes desaparecidos. Chamava Projeto Caminho de Volta, inclusive eu que batizei o nome do projeto. Lindo nome. E foi um período... Eu fiquei 14 anos nesse projeto, saí depois no que consistiu o projeto? Claro. O projeto ele era multidisciplinar, né? Ele nasceu dentro da biologia molecular, a ideia eram bancos de DNA que tivessem o perfil genético de pais e parentes próximos dos adolescentes e das crianças desaparecidas,
para depois a gente fazer o confronto com o DNA desse desaparecido quando encontrado, né? Ossada, enfim, um cadáver, ou encontrado depois de muitos anos, desde que não fosse possível a identificação rápida facial. Vocês já tiveram casos de encontrar vivos esses desaparecidos? Sim, a gente teve encontros de vivos, de cadáveres, principalmente, né? E a grande maioria eram fugas de casa, né? Não eram casos de que alguém levou a pessoa, ou enfim. Mas que terminavam em óbito? Alguns terminavam em óbito, né? Enfim. Mas se você quiser fazer um outro programa só para falar sobre isso, porque é um tema gigante, porque o projeto era muito interessante, foi pioneiro no Brasil, né? E foi desenvolvido todo dentro desse departamento. Então, para mim, a formação foi muito importante, porque eu convivi e aprendi, né, com profissionais da genética, da informática médica, da biologia molecular, e a gente atendia, eu era responsável pela equipe de psicólogos que atendia dentro do DHPP, que é uma delegacia especializada em desaparecimento de pessoas. Sim. Então esse contato com a polícia também foi interessante. A gente ganhou Criança Esperança, ganhamos prêmio, foi uma época muito profícua na minha vida. E a coordenadora do projeto, quando saiu, em 2017, 2018, o projeto acabou perdendo um pouco, né, o fôlego, porque eu era psicóloga técnica. Eu não tinha uma carreira acadêmica, eu não poderia sustentar o projeto, né? Hierarquicamente, precisaria de alguém dentro da faculdade para dar continuidade. E quando ela saiu, eu também já comecei, foi neste momento, né, que até estava conversando, eu tenho uma sobrinha que trabalhava numa loja ali na Gabriel Monteiro da Silva. Eu parei para conversar com ela, para tomar um café, e ela falou: e aí, Cax, como é que tá a vida? Eu falei: ai, Lu, tô meio assim, não sei o que eu faço, o projeto tá minguando e tal. E ela falou assim: por que você não faz um Instagram dos seus óculos? Porque aí... Você já tinha essa questão com os óculos? Eu tinha uma questão muito ruim com os óculos, né? Eu digo que a minha relação com os óculos foi de profundo ódio para paixão absoluta, porque eu sou míope desde os 14 anos, odiava usar óculos como toda adolescente, então eu vivia de lente de contato direto, anos e anos e anos, assim, óculos, só quem me via com óculos, né? Família, amigos muito íntimos, né? E namorado depois de muito tempo. Mas era uma coisa que eu detestava, então eu não investia. Naquela época também, os óculos eram de tartaruga ou de metal, um design, né? Não tinha uma coisa voltada para o jovem ou para uma coisa mais estilosa, era um design quase muito funcional, né? Exatamente, né? Muito sem graça. Então, para mim, os óculos sempre foram uma coisa complicada esteticamente. Eu me senti horrorosa de óculos. E eu acho que as coisas começaram a mudar quando eu tive um problema nos meus olhos. Eu não podia mais usar lentes de contato, eu tinha que usar óculos. Falei, bom, então, né, já que é assim, que eu vou ter que usar permanentemente. Então eu vou usar mesmo, né? E eu tinha um rapaz que casou depois com uma outra sobrinha, a família toda trabalhava em ótica, com marcas. Ele sempre foi uma pessoa que trouxe muitas marcas internacionais para o Brasil, e eu digo que ele foi sempre o meu mentor, assim, no sentido do estilo. Olha, o que você acha disso, né? Então eu comecei a ousar um pouco mais a partir, obviamente, de uma influência de alguém que conhecia um pouco mais do que eu, que estava sempre habituada com sempre aquele estilo. E daí, numa viagem que eu fiz com a minha família, foi a primeira vez que eu entrei numa ótica. Eu estava em Roma, eu passei, eu falei, nossa, que interessante, né? Fiquei 1h30 para conseguir definir aqueles óculos, porque saíam muito do meu padrão, e com aquela imagem que muitas mulheres têm. Ai, meu Deus, o que as pessoas vão pensar se trocar de óculos? Todo mundo está acostumado com um óculos mais sem graça ou mais comum, e de repente eu venho com uma armação mais colorida, mais robusta. E eu também tinha essa preocupação, né? O que os outros vão achar se eu mudar a minha imagem? Deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Desculpa te interromper.
O que você acha, o que o óculos simboliza na identidade de uma pessoa? Por exemplo, a minha filha, a gente descobriu muito cedo, quando ela tinha uns 8 anos, a gente percebeu que ela tinha 3 graus de miopia. Bastante. E a miopia dela tá progredindo. Mas desde muito pequenininha ela usava óculos já sem grau. Hoje em dia ela fala assim, eu não consigo me ver sem óculos. O óculos é uma parte de mim. Sim. É a parte mais importante é uma constituição quase... Sim, ela sem óculos, é uma identidade. Completamente frágil. Eu, ao contrário, eu deveria usar óculos e eu não uso óculos porque eu tô sempre de capacete, então dificulta, porque tem que tirar o capacete, eu tenho medo de perder o óculos, então só recorro ao óculos quando eu preciso falar alguma coisa sobre mim. Quando eu tô inseguro, eu coloco o óculos. Olha só que interessante. Então o óculos serve pra mim como uma certa armadura, porque ele de alguma forma ele me legitima intelectualmente. Olha só. Porque a gente faz essa referência também, né? Pessoas que usam óculos, né? Intelectual, leu demais, desgastou os olhos e aí precisa usar óculos. Então quando eu tô me sentindo um pouco inseguro do ponto de vista intelectual, eu coloco os óculos que eles me servem para legitimar os meus anos de leitura. O que pra você representa o óculos? Assim, você que é uma psicanalista, psicóloga e psicanalista, e que já se deparou com essa busca da identidade das pessoas o tempo inteiro, de descobrir quem elas são, o que o óculos fala? Porque eu acho que é a peça mais importante, né, do nosso... O óculos, ele é uma identidade que você tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo usar óculos fininho, né, de metal. A minha identidade está muito ligada em armações grandes, grossas, né, coloridas, com design, que sejam diferentes de tudo que você vê. Então, eu conto essa história de como eu demorei para trazer uma peça diferente, porque não tinha nada. Hoje, quando eu olho para ela, eu falei, meu Deus, é super comum, né? E eu tive um retorno muito diferente, porque o retorno foi, nossa, que legal, Cláudia, que óculos legais que você está usando. Ao invés das pessoas me criticarem que eu tinha essa fantasia, todo mundo começou a me elogiar. Né? E é muito interessante porque eu digo que uma coisa vai puxando a outra, assim. Eu sempre, na adolescência eu era uma hippie, né? Que rabiscava a calça, tá? Fui mudar o meu estilo quando entrei na faculdade, né? Que eu comecei a ver que as meninas se vestiam de outra forma. Quando eu entrei no trabalho, na faculdade de medicina, eu ainda estava no ambiente acadêmico. As pessoas iam de tênis, camiseta polo, corte, né? Que é uma coisa assim, né? Você não pode... Então, durante muito tempo, eu me vestia de uma forma absolutamente casual, sem maquiagem, né? Um brinquinho pequenininho, porque eu não queria me destacar da multidão. Eu precisava estar ali no dress code, né? Que também a gente cria essas coisas, né? Eu vou dizer que muitas coisas, né? Às vezes o dress code é muito mais flexível e a gente fica, né, nessa rigidez. E quando eu comecei a usar os óculos mais diferentes, que eu fiz essa primeira mudança, eu comecei a usar acessórios também. E eu comecei a compor os meus acessórios com os meus óculos. Eu passei daquela correntinha de ouro pequenininha, aquele brinquinho mais clássico, para, por que não, uma corrente maior, um colar que chame mais atenção. Então, instintivamente, eu fui... usando os meus óculos, porque daí começou a minha paixão. Aí eu queria óculos diferentes, porque daí eu falei, nossa, eu chamei atenção com essa peça, olha que legal. Você começou a colecionar? Eu comecei a colecionar, né? E era um caos pro meu marido, porque toda vez que a gente viajava, tinha que ter lá a hora da ótica, né? Que eu ficava... Eu adoro ir em ótica na gringa. E são joalherias, né? Exatamente. Então, para mim, era o meu parque de diversões. E eu fui também descobrindo um retorno social interessante, porque daí eu comecei a ser vista, a moça dos óculos, ai, nossa, que colar bárbaro, nossa, que legal os seus brincos. Então, de alguma forma, eu comecei a chamar atenção no meu local de trabalho, no meu circuito dos amigos, dos meus locais de formação em psicanálise, com os meus pacientes, porque daí era muito legal, os pacientes, nossa, que óculos legal que você tá, hoje é diferente. Era até um tema na análise, né? Que é um negócio meio interessante, né? Porque à medida que a mulher vai amadurecendo, quantos anos você tinha? Quando eu comecei a usar óculos, eu acho que uns 30 e 37, por aí. Que à medida que a mulher vai amadurecendo... Não mais, 40 e poucos,
você espera um apagamento dessa existência, né? E não que essa existência, ela grite. Exatamente. A mulher vai sendo apagada, né? No fim da sua vida, não digo produtivo, mas reprodutivo. Existe um apagamento da mulher que acontece muito antes, né? É muito anterior ao do homem. E uma coisa foi levando a outra, eu comecei a perceber que a minha forma de me vestir, as minhas escolhas, porque eu sempre optei por coisas que eu não tivesse dentro de uma coisa massificada. Mesma coisa óculos, né? Eu lembro que em 2005 a Dior lançou, acho que foi 2005, um modelo chamado So Real. Se olhava a revista Caras, todas as mulheres tinham essa armação. E era caríssimo. Que é uma coisa dos anos 80. Os anos 80 também tinham umas armações que eram mais Eu acho que o design começa, né? Os anos 70 tinham as armações dos anos 60. Na verdade, eu acho assim... Junto da psicodelia, isso é na moda. Eu acho que vem desde que a Altina Chinazzi Miranda, que foi a pessoa que desenhou os óculos gatinho, o modelo Cat Eye, que eu acho que foi uma revolução no design, né? Porque ela desenhou esse modelo porque ela não aguentava ver os óculos sempre da mesma forma. Então, o modelo gatinho, por exemplo, na minha opinião, e depois o Ray-Ban, que foi o óculos aviador, que foi feito para os pilotos na Segunda Guerra, foram dois designs de óculos que tiveram milhões de reproduções. Né? Então, essa coisa dos óculos irem ganhando essa feição do estilo, da moda, começa, eu acho que a partir dos anos 30 e segue, né? Mas eu acho que, para mim, sempre eu queria algo que fosse exclusivo, diferente. Começou a despertar em mim essa coisa do destaque, sabe? Nossa, que legal que as pessoas olham e elogiam o que eu visto, o que eu uso, assim, narcisicamente era uma coisa legal. E, de alguma forma, minha autoestima também respondia, né? E daí, eu comecei a fazer isso de uma forma muito natural. Então, voltando nessa história, quando essa minha sobrinha falou para mim, Cax, por que você não faz um Instagram de óculos? Você tem tantos óculos, porque daí eu já tinha uma coleção considerável, de né? Quantos óculos? Eu digo que é sempre segredo, mas é menos de 30. Por quê? É menos de 30. Por que é segredo? É que isso todo mundo me pergunta, mas menos de 30. Eu falei, Lu, mas como assim Instagram de óculos? Porque isso também é uma coisa assim, a mulherada da minha geração não estava muito habituada a lidar com rede social. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todas as vezes que você sai de casa, hoje você tem uma coleção de quantos óculos? Imagino que mais de 100, né? Não, vamos supor, 50, né? Todas as vezes que você sai de casa, o óculos define a maneira como você vai se apresentar no mundo? Como que você escolhe um óculos de manhã? Depende. Às vezes eu quero pôr uma roupa. Por exemplo, hoje eu queria trazer esse óculos. Sim. Então eu harmonizei com roxo. Mas às vezes eu quero colocar uma cor de uma roupa. Daí eu tenho um óculos, não que eu tenha óculos de todas as cores, mas algo que se aproxime a isso, que dialogue. Mas sempre eu vou estar com óculos diferentes. Às vezes se eu uso 2 dias seguidos o mesmo óculos, me incomoda. Eu gosto... gosto de ter essa possibilidade de variar a minha imagem. Que não é necessariamente ela parte da escolha da armação. Não. Às vezes a armação é secundária. É secundária. Às vezes é uma cor que eu quero colocar. Mas se você está num estado de espírito mais melancólico, vamos supor, isso reflete na tua armação? Então às vezes você não quer usar todas as suas armações são grandes. Eu tenho armações mais antigas, porque também o meu estilo foi mudando. E isso também é uma coisa importante, porque as pessoas me olham hoje e falam, mas você sempre comprou óculos assim, o grande? Não, porque eu era muito tímida. Então eu comecei com armações mais tímidas. E isso foi acompanhando o meu estilo, que também foi mudando. Eu sempre digo que são duas coisas. Eu tenho uma cliente que comprou uma peça minha e ela estava viúva, uma baita depressão, foi no cabeleireiro, mudou o corte, assim, os óculos para ela fizeram uma revolução, né, em muitas coisas, e eu vejo esse efeito nas mulheres pelo retorno que eu recebo delas, né? Então quando eu resolvi fazer o Instagram, eu coloquei lá, as primeiras 5 ou 6 fotos eram dos meus óculos, tirei de qualquer jeito. E eu falava, as pessoas estão dando like nisso. Eu achava uma foto tão ridícula. E daí, obviamente, o próprio Instagram vai mandando para você
perfis de óticas, de designers, de marcas. E eu fui descobrindo um universo que eu estava enlouquecida. Então, o meu Instagram, que na época chamava-se Cax Specs, era como se fosse uma curadoria de óculos para mim. Era o meu álbum de figurinhas. Eu colocava ali armações que eu falava assim, um dia, se eu for para a França, eu vou nessa ótica, nessa marca, eu quero uma coisa assim. Eu ia selecionando e as pessoas iam curtindo. E nessa seleção, eu fui entrando em contato com designers, eu ganhei óculos de algumas marcas, foi muito interessante. Eu fazia francês, então para mim também era fácil conversar, né, com essas pessoas, fiz boas amizades, mas nunca imaginei em ter uma marca minha. Isso era uma coisa... E o meu Instagram só eram fotos de óculos porque eu atendia em consultório, eu não podia colocar minha imagem, né? Eu não queria que isso interferisse na minha relação ali com o psicanalista, com os meus pacientes. Então eram fotos só de óculos. Perdão, só de óculos. Quando eu daí um dia eu estava numa feira ótica, né? Que eu fui convidada exatamente por esse rapaz que me introduziu ao mundo, né? Da ótica, dos óculos. Eu tô lá na feira, no stand dele, eu escuto uma pessoa me chamando. Cax Specs, que era o nome do meu Instagram, né? Eu virei e vi Ricardo Lorente, que é uma pessoa que eu já seguia no perfil, porque ele fazia óculos feitos à mão. E o meu sonho era ter uma peça feita à mão, né? Que era muito comum, é muito comum na Europa, isso, né? A gente estava até falando antes do programa, os ateliês, as marcas que são feitas à mão. Você vai para Itália, para Bélgica, para França, é o berço, né? Você me falou um termo em francês que eu me esqueci. Lunetier, que é a pessoa que faz os óculos, né? Que vem de lente e artesão de lente. E o artesão, né, da armação, enfim. Então aqui a gente não usa esse termo, mas é um artesão de óculos, né? São os óculos feitos à mão mesmo. Você recorta, a máquina recorta o acetato, a placa de acetato. A chapa vem pronta? A chapa vem uma chapa grande para você cortar, né? Tanto as hastes quanto as armações. Mas todo esse trabalho que é dado é a mão do artesão, né? Se o artesão não tiver uma boa mão... É na lixa. É na lixa, é muito trabalho. E eu falei, Ricardo, eu quero fazer uma peça com você. Não, vamos marcar, você tem mais ou menos o que você quer? E eu tenho um livro sobre os óculos, né, história dos óculos e tal. E eu tinha visto uma armação amarela, assim, bem cheguei, com hastes pretas. E eu falei, eu tenho um modelo, né? Ele falou, manda uma foto do seu rosto, manda uma foto da armação, eu vou pensar em alguma coisa. Quando ele fez um molde, assim, em acrílico e trouxe na minha casa para eu provar, aquela peça que eu tinha gostado, eu achei horrível. Mas deixa eu entender como é o processo. É um trabalho meio de alfaiataria. Sim, total. Você mensura e mede? Não, eu tinha mandado a minha foto, o meu rosto, e ele, baseado no que eu gostei da foto do meu livro, ele fez uma coisa muito similar. Mas ele tinha as medidas do teu rosto? Não, ele fez na própria fotografia, que é como a gente faz, né? Entendi. Você pode até tirar para deixar uma coisa mais específica, mas ele fez direto na fotografia e trouxe o molde para eu provar. E aí você colocou? Horrível, horrível. E como você fala isso para um Eu falei, não gostei. Artesão? Eu falei, não gostei. Ele trouxe só a parte da frente, na verdade. Falei, Ricardo, senta aí, a gente vai desenhar esses óculos juntos. E foi essa coisa, juntos, né? Uau. Eu falei, eu posso pegar para mostrar? Lógico, deixa eu ver. Esse daqui, na verdade... Esse foi o teu primeiro protótipo? Esse foi o meu primeiro. Esse é um óculos que é o Cax, né? Que começa assim... O 01. É o 01. Eu fiz esses óculos para mim, postei no meu Instagram, e daí a revolução começou. Aonde onde você comprou, que loja, que marca. Falei, gente, é meu, não é de ninguém. Não, mas onde você comprou, eu quero igual. Eu falei, não dá pra ter. E daí eu falei, Ricardo, essa mulherada tá pirando, porque elas querem meus óculos. Daí ele falou, se você concordar, já que o design foi uma criação sua, né? Nossa, mas enfim, foi a partir do momento, eu fui dando as ideias, ele foi pondo no papel, né? Eu falo que foi um design a 4 mãos. Se você me permitir, eu faço aí umas 3 armações com cores diferentes. Você me dá tanto você vende por quanto você quiser. Eu falei, o quê? Assim? Ele falou, claro. Eu falei,
então tá bom, né? Para quem não tava... Falei, vamos então apostar. E nesse momento, a tua vida na USP... Nesse momento, eu já tinha, quando veio essa proposta, quando o meu Instagram de óculos começou a dar seguidores, que eu estava postando só as minhas fotos, e veio essa coisa desses óculos, eu, na análise, falei, eu não quero mais atender em consultório, eu quero trabalhar com isso. Eu ainda estava na USP, mas eu fechei meu consultório em julho. E como que você dá alta para todos os pacientes? Você fala, gente, olha só, me apaixonei pelos óculos, a psicanálise agora ficou secundária. Eu fui me despedindo aos poucos. Quantos pacientes você tinha naquele momento? Eu atendia paciente de convênio, paciente particular, né? Então, assim, era um momento que eu já estava meio desligada, entendeu? E quando você vai se desligando, você não vai fazendo vínculo com outros pacientes. Então, foi muito interessante também essa finalização, né? Não tive o menor arrependimento. Isso você já tinha... Isso foi em 2019. 2019. Uma coisa que eu tô me aproximando dos 50 anos. E 50... Eu tinha 52. Você tinha 52. 52. Eu tô me aproximando dos 50 anos. E os 50 anos... Eles meio que, pra mim, eles são o retorno dos 30, mas com menos energia. Aquela coisa do tipo, eu não aguento mais o que eu tenho feito até hoje. Eu tenho pouco tempo pra virar a chave e ter uma terceira chance, que é a primeira chance. A segunda chance talvez eu tive com meus 30. E dá uma ansiedade, menina, porque quando aparece uma coisa nova pra você fazer, um território novo, um lugar pra onde que você nunca desbravou, porque... Aos 50, você já tem domínio sobre o teu saber, né? Sobre aquilo que você decidiu fazer da tua vida. Se você não dominou aquele território, você nunca mais domina, né? Então, se você já tem uma certa confiança naquilo que você faz e você já de alguma forma, exauriu as possibilidades daquele campo que ao qual você se dedicou, encontrar um território novo, eu encontrei agora um território. Ou um potencial território, não sei ainda o que vai dar, mas pode ser uma escapatória. É tão lindo, porque nos ensinaram que os 50 anos era o começo da morte, né? É que pra mim, eu nunca pensei nisso. Mas não é uma pressão que vem de fora. Sabe por quê? Porque eu sabia que o dia que eu saísse da faculdade, eu ia continuar sendo analista. Então, para mim, não existia uma coisa do término de uma profissão. Eu ia ter uma sequência, entendeu? Sim, mas de alguma forma não era aquilo que você queria. Você não estava encantada mais com a psicanálise. Isso mudou. Não, mas veja, isso começou a mudar em 2017, 2018, quando o meu projeto das crianças desaparecidas começou a minguar. Porque até então... Verdade. Eu tinha feito meu doutorado sobre isso, eu estava a todo vapor, estava participando dos meus círculos psicanalíticos, estava apresentando trabalho em congresso, enfim, né? É dizer, a hora que veio essa paixão, né, pelos óculos, e que foi uma coisa que eu estava me sentindo muito à vontade, eu estava gostando, era divertido, né? Assim, trabalhar com Instagram, com rede social, que eu estava falando no início, que a nossa geração, naquele momento, ainda estava dando os primeiros passos ali, era um universo totalmente maluco. Eu fui fazer curso de marketing digital para aprender a mexer. Então, várias portinhas foram se abrindo. E quando o Ricardo falou, você quer vender os óculos? Eu faço aí 3 armações, não sei o quê. Eu falei, pimba, que máximo. E daí eu falei para ele, Ricardo, vamos fazer o seguinte, não vamos repetir cor dentro do mesmo modelo. A gente vai fazer um certificado de exclusividade, assinado, numerado, todas essas peças vão ter um nome, vão ter um número e vão ser assinadas por você e por mim. E foi assim que começou. E você se apropria também dos signos da arte, né? Da arte numerada. E assim, e é uma coisa que eu nunca fui empreendedora na vida, né? Nunca imaginei fazer isso, mas eu sempre tive uma certa intuição e uma coisa assim, vamos apostar para ver como é que vai dar. Podia ser que não desse nada, né? E a gente já está na 6ª coleção, né? A gente já fez mais de 500 peças. E naquela época, era o seu Jaime, pai do Ricardo, que era um senhor espanhol, que fazia os óculos junto com ele. Ele ensinou o Ricardo a fazer os óculos. E, infelizmente, seu Jaime nos deixou ano passado, mas até o ano passado, começo do ano passado, era ele que fazia os óculos Cax Spex, porque o Ricardo tem a marca dele também, né? E quando o seu Jaime viu essa armação, ele não gostou.
né? Ele estava mais acostumado com uma coisa mais tradicional dos óculos. O que ele te falou quando ele viu a Não, foi o Ricardo que me comentou. Meu pai no começo não curtiu muito os óculos. Esse daqui, que a gente chamou de Cax, que foi o primeiro modelo. A gente fez algumas peças. Logo, no começo eu não era ninguém, a marca não era conhecida. Porque assim, como eu já tinha esse nome Cax Spex, eu logo, que era o nome do meu Instagram, eu mandei fazer um logo e registrei a marca, né? Falei, não, essa marca é minha, todos os registros eu vou fechar aqui. Eu nem sei se vai dar certo ou não, mas eu já vou registrar. É uma ótima dica para quem está ouvindo esse podcast, registre a sua marca. Exatamente. É a primeira coisa que você tem que fazer. Exatamente. E daí, naquele ano, isso foi em julho de 2019. Em dezembro, o Ricardo falou, vamos fazer uma segunda coleção, que é essa daqui. Vamos fazer uns óculos quadrados, que é o Cax Carré. E essa também é uma peça. Essa aqui foi ideia toda minha, né? Então tem esses recortes aqui que viraram a marca registrada dos óculos. De onde você se inspira para desenhar? O que você gosta? Do que compõe o teu universo imagético, assim? Você gosta de arquitetura? Você vai para as obras de arte? Você vai para o cinema? Do que compõe o teu universo imagético? Eu acho que é mais os geometrismos. Assim, eu nunca fui uma pessoa rococó de usar flores e pedrarias. Mas assim, nos movimentos romântica. Artísticos, o que você se interessa? Acho que tem uma coisa mais minimalista, né? Mais arquitetônica nesse sentido. Porque, apesar de ter coloridos, mas as linhas são muito retas, né? E essas entradas sempre vão aparecer. O primeiro é mais orgânico. O primeiro é mais, ele parece uma borboletinha. Eu lembro que quando a gente fez, porque isso aqui não tinha, né, nenhuma pretensão. O Ricardo lembrava e falou assim, se a gente cruzar aqui, parece o X de Cax. Né? E é engraçado como você vai olhando o que você faz e vai modificando. Então, essa é uma peça que até hoje as pessoas querem idênticas. E eu falo, não, essa é a minha Cax. Né? Cada mulher vai ser única e vai ter uma peça exclusiva. Em quanto tempo você vendeu as 3 primeiras peças? Acho que uns 2, 3 meses. Foi assim. Aí nós fizemos o lançamento dessa, com 4 peças. E as pessoas te procuraram por DM? Pelo Instagram. Na verdade, foi muito interessante. Eu fui num evento de um amigo meu, Alexandre Taleb, que é o consultor de imagem. Sim. A mãe dele me viu com esses óculos, Dona Flora foi minha primeira cliente, e falou, eu quero uma peça assim. Eu falei, igual a essa não dá, mas eu posso mostrar mais 3 para a senhora. Então foi a primeira que comprou, acho tão bonitinho. Então, assim, foi muito interessante essa coisa imediata, eu quero essa peça, né, essa que está no seu... E é o objeto de desejo aí da mulherada, são os meus óculos, aquele verde. E aí nós fizemos um evento numa loja, e eu fui mostrando, levei todos os meus acessórios e eu fui pegando as roupas da loja, fui montando com os meus acessórios os meus óculos. Daí os meus óculos da minha coleção pessoal, aproveitei para lançar esse aqui, né, o Carré nessa loja, que é o segundo modelo. E daí eu comecei esse trabalho de harmonização. Né, mostrando para a mulher que você não precisa usar uns óculos sem graça. Você pode sim usar uma peça que chame atenção, que seja grande, colocando um acessório bonito. Use os óculos a seu favor, né? Porque tem pessoas que querem quanto menos aparecer, melhor. Óculos invisíveis, como diz o Ricardo, não existem. Sim. E quanto menor você usa ou não quer aparecer, você às vezes acaba passando uma imagem mais desvitalizada, mais velha do que a tua idade, né? Mais séria. Então, pensando naquilo, do que a pessoa quer transmitir de imagem, pode ser várias coisas, né? Eu sempre digo, eu uso essa expressão, que a mulher tem que ter pelo menos uma armação abrem portas, né? Que é aquela armação estratégica. Você quer ir num evento, que você quer chamar atenção, que você quer ir numa reunião. Eu tinha um dos meus óculos, foi por causa disso, porque era batata. Eu colocava esses óculos, todo mundo vinha falar comigo. Então, uma boa armação, ela aproxima, você faz contato, conexão com as outras pessoas. As pessoas chegam e falam, onde você comprou esses óculos? Nossa, que legal, mas de que marca que é?
E agora é uma delícia, né? Porque eu falo, são meus. Então, e agora deve te dar um orgulho falar isso. Muito, porque agora eu não consigo nem usar mais os meus óculos da minha coleção, né? Porque eu tô o tempo todo desfilando com os óculos da minha marca. E que, obviamente, eu acho que são bem mais bonitos do que os meus da minha coleção. Mas eu acho que os óculos têm esse poder. E daí, o Carré foi lançado no finalzinho de 2019. Em janeiro... Em fevereiro começa a pandemia. Em nenhum momento, eu e o Ricardo pensando, meu Deus, e agora? Não vamos vender? Facundo, foi quando eu vendi a maior quantidade de óculos que você possa imaginar. Não dava conta, eu punha, vendia. Tanto que eu dei entrevista para 2 jornais falando sobre isso. Como é que eu não tinha loja, porque eu nunca tive loja, não tenho loja. E eu vendia online. E as pessoas nem experimentavam. Mas você acha que era fruto da pandemia ou do momento social que a gente estava vivendo? Ou porque era a tua marca que estava ficando cada vez mais madura? Eu acho que eram as duas coisas. O que você acha que a pandemia fez com que as pessoas... Eu acho que eram as pessoas em casa com necessidade de novidade. Porque assim, eu sempre falo isso. Instagram de ótica... Eu não consigo entender como nenhum Instagram de ótica, por exemplo, para mim, me atrai. Porque eu acho sem graça, eles não mostram o produto. Eu estou falando como usuária de óculos, né? Então, eu acho que eu comecei, quando eu parei o consultório e resolvi começar a fazer vídeos, porque também isso não foi que eu logo comecei a fazer vídeo. Eu postava os óculos e depois eu fui perdendo a vergonha. O primeiro vídeo é um horror e depois a gente vai se habituando. Você tem um pouco de medo eu não sei, né? Eu vou falar por mim. Eu tenho muito medo do julgamento dos outros. Por causa do vídeo. O vídeo me deixa muito fragilizado, assim. Eu fico com medo do julgamento. Mas é que assim, o primeiro nem era da minha marca. Os primeiros eram eu falando de harmonização. Porque eu pensava assim, bom, talvez se eu trabalhar com harmonização de óculos e acessórios, eu posso oferecer esse serviço. Eu tinha essa ideia. Sim, muito mais como uma consultora de estilo. De óculos, de estilo. Aí eu fui, quando surgiu a marca... essa possibilidade de vender óculos, eu fui me distanciando. Eu fui em eventos de consultoria de estilo, mas eu pensava assim, mas não é muito a minha praia. Apesar de eu adorar me vestir de uma forma diferente, todo mundo acha que eu sou consultora, mas é uma coisa muito pessoal minha. Eu não conseguiria ajudar alguém a fazer isso. Não sei se dá para entender. Entendi. Né? E os óculos, eu acho que entram meio nessa toada, porque as pessoas falam, meu rosto é redondo, meu rosto é quadrado, qual a melhor armação? Eu falo, gente, a armação ideal é aquela que você se olha no espelho e se acha linda. Se você não se olhar na imagem, perdeu o fôlego, uau, que demais. Que era o que eu fazia quando eu comprava os meus óculos. Tinha que ter esse uau, que máximo. É isso, porque eu tenho óculos de todos os formatos e todos os tamanhos. Né? E todos eles ficam lindos. E todos alguns ficam mais bonitos do que outros, enfim. Mas o que é bonito, segundo o julgamento do outro, né? É muito difícil você também entrar nessa coisa. O que quer dizer bonito? Eu acho que existe uma coisa para mim de proporção. Por exemplo, eu particularmente não gosto de óculos redondinhos, pequenininhos. Homem tem muito essa coisa de usar perto, né? Assim, da orelha e a haste fica... Eu acho estranho, né? Do mesmo jeito que... você veja a Iris Apfel, que é aquela centenária senhora americana que usa aqueles óculos, influenciador, né? Mas ela tem aqueles óculos enormes que são desproporcionais ao rosto dela, mas são absolutamente harmônicos com todo o estilo que ela faz. Eu vi o documentário dela, deve estar na Apple, não me lembro onde eu assisti. Essa mulher é o uma loucura. Então, e ela é única, as pessoas tentam imitar, mas não dá, porque estilo é único, é pessoal. Né? Você pode incrementar o teu estilo, você pode dar um up no seu estilo, mas eu acho que o legal é você descobrir o que vai ficando legal, que cores, que tipo de roupa, se é tecido mais leve, é mais grosso, e a mesma coisa com os óculos, assim, você vai mudando isso também. E é interessante que o estilo contrário o que eu tinha pelo menos na minha juventude, que era seguir uma determinada tendência, ou seguir uma maneira de ser, hoje em dia ele meio que ficou muito subjetivo, né? É muito mais você se destacar da manada do que você seguir
as tendências. Mas assim, ainda se fala em muitas tendências, né? Eu acho que o mercado óptico vai atrás de tendência, né? E eu acho que talvez essa seja... Mas será que as pessoas vão atrás dessas tendências? Eu acho que existe uma camada da população, né, que curte, que se prende a uma marca de luxo, ou a marca que a celebridade X usa, ou que a blogueira usa. Acho que tem um poder de influência muito grande de muitas pessoas Mas que famosas. Você acredita que, por exemplo, agora a gente tem a tendência dos óculos mais discretos de armação? Eu nunca liguei para tendência. Então, eu acho que cada vez menos as pessoas ligam. Eu nunca liguei, assim, coisa de lente colorida, do tamanho, da logomarca, nunca. Assim, e eu acho que isso é legal. Eu nem olho, pra você ter uma ideia, eu procuro olhar, lógico que eu conheço marcas que têm designs bárbaros, que eu adoraria, né, tentar fazer alguma coisa similar no sentido, mas não dá, do porque impacto, né? Nunca eu ia ter. E eu acho que o legal aquilo é a identidade daquela marca. Como esses são, né, esses detalhes são a identidade da Caxi Spex, né? E ao longo dos anos nem dá para falar que são tantos assim, né? Você começou a entender que você tem uma gramática visual, uma gramática de linhas, algo que os seus óculos têm em comum. Por exemplo, sim. Esse também foi lançado na pandemia, no meu aniversário. Você sem óculos é outra pessoa. É impressionante. É uma máscara, não é um óculos. Então, é outra pessoa completamente diferente. Esse aqui, por exemplo, o nome é Désir, porque todo mundo começava, nossa, os seus óculos são objetos de desejo. Um dia eu vou ter. Por quê? Não é um óculos comercial. Ele tem um valor agregado que vai muito, que é o design, é feito à mão, é um bom acetato, né? Essa é uma cor que a gente não tem mais. Ele, por fora ele é rubi e por dentro ele é rosa. Né? Então a gente já fez o contrário também. Mas acabaram esses acetatos. Não tem. Então, assim... O acetato, a chapa de acetato que chega para vocês também vem um trabalho de um artesão? Ou são acetatos comerciais? Fábrica, né? Vem da fábrica Mazzucchelli, que é uma fábrica mais famosa de acetato, né? Mas às vezes são acetatos importados. São acetatos importados. Por exemplo, essa era uma placa antiga que o Ricardo tinha. Então, às vezes, ele guardava alguns pedaços e às vezes a gente faz de duas cores, né? Agora a gente está fazendo um modelo que a gente junta. Quando você recorta aqui, que é o local das lentes, esse pedacinho que sobra, ele começou a colar. Então a gente fez um efeito que eu chamo de vitrail, que é vitral, né? Que é como se fosse um patchwork, e dá um baita trabalho. Então são as peças mais caras da nossa coleção. São essas armações vitral com os recortes das lentes. Porque ele cola uma pecinha do lado da outra, entendeu? Então é muito mais artesanal, né? Exatamente. Então, essa peça aqui, eu queria um óculos assim, grande, retão, porque eu não sou muito de... É quase uma máscara de uma heroína, né? Eu não sou muito das formas arredondadas, eu não agora até tô curtindo mais, mas eu tinha uma questão com bolas e redondos e tal. E esse ganhou o nome de Désir por causa de ser um objeto de desejo. E depois... tá um pouco longe aqui. Nós fizemos, ele falou, não, Cláudia, a gente tem que fazer um gatinho, né? Então, esse aqui é o modelo Arlequin, que foi lançado em março de 2022, por causa do Mês Internacional da Mulher e porque, como eu estava falando, a pessoa que desenhou o primeiro gatinho era uma americana, chamada Altina Chinaz Miranda, em 1930, e ela se baseou nas máscaras de Arlequim do Carnaval de Veneza. Então, ela desenhou os Harlequin Glasses, que foram o boom nos Estados Unidos, né? Até chegar em Hollywood. Todas as estrelas tinham um modelo gatinho, que eu falei para você que é um design que permanece até hoje. Então, fizemos, tá vendo? E tem aqui as entradas, que é a marca Caxi Spex. Então, esse azul é só meu. A gente não fez dois iguais. Normalmente, a tiragem é de quantos óculos? Isso depende do tamanho da placa, depende se ele tem uma placa pequenininha, às vezes só dá 2 óculos. E como que você faz um dump de coleção? Você fala assim, olha, eu vou lançar no dia tal as armações X. Aí você vai e lança? Como antigamente eu fazia isso, né? Por exemplo, os modelos, eu punha nos meus stories assim, atenção, se preparem, daqui a pouco eu vou postar uma peça nova. Porque como elas são únicas,
sempre é um lançamento, né? E acabei de ver que eu esqueci a minha As marcas de luxo têm muito dessa estratégia de lançar em pequenos drops, né? Coleções cápsula, drops numerados, beijos, se você não pegou, que pena. Acabou, só que o meu não tem nem assim 5 iguais. Então eu tinha clientes que falavam, nossa, Cláudia, quando você anuncia que você vai lançar, começa a me dar dor de barriga, assim. Sim, é exatamente essa intenção, né? Porque tem que ser a mais rápida, por exemplo, uma armação preta. É que todo mundo quer. Aquela quadrada minha, a carré preta, todo mundo quer uma peça dessa. A gente já fez fosca para ficar um pouco diferente, mas não tem igual. E as pessoas insistem e querem. E eu falo, gente... Desculpe me te interromper, mas é que me veio um pensamento agora. Você lançar peças únicas, eu imagino que ela tem um limite, né? Tem uma plasticidade ali de preço até onde você pode ir, até onde as pessoas estão dispostas. Eu vejo as tuas armações com muito mais próximas de um objeto de arte, né? De fazer artístico, do que de uma armação de óculos. Mas é óbvio que as pessoas, para você conseguir se apropriar desse valor da arte, você tem um limite. Eu não sei qual que é o seu limite, eu não sei qual que é o investimento que você precisa fazer numa armação, mas eu imagino que psicologicamente tem ali um limite máximo que as pessoas estão dispostas a investir. Mas ao mesmo tempo você faz uma belíssima de uma marca. Vocês nunca pensaram em criar uma nova linha de produtos com produtos de série, que eles são seriados, eles não são assim, você não vai lançar 1000, mas que você deriva o desejo para produtos de série para até deixar mais sustentável financeiramente falando? A gente começou a fazer isso na coleção de óculos de sol. Ah, entendi. Porque os óculos de sol são feitos em fábrica, né? Vem com as lentes escuras, mas se você quiser transformar em receituário, ficam bárbaros. A gente lançou 3 cores na primeira vez, depois na outra cores diferentes. Mas também numeradas? Não. Esses são em série. A gente faz um X, né? Sei lá, 50 de cada cor. E tem tamanho, não? Não, é sempre o mesmo tamanho. E a gente lançou também o masculino de sol. Né? Então esses são produtos que a gente vende mais do que um, claro. E onde você compra? No seu Instagram mesmo? Ou também, você já tem uma loja? Não. Já tem uma... Eu não tenho porque eu não tenho estoque, entendeu? Essa é a grande pergunta loja virtual. Que as óticas me fazem. Eu quero representar a sua marca, eu quero ter uma loja. Gente, não dá, porque as peças são únicas. Nesse momento, não dá. Mas isso significa que você faz todas as vendas? Ou você, pela DM, é você que vende tudo? Sim, senhor. Uau! Eu que vendo tudo, eu que faço meu Instagram sozinha. Eu não tenho ajuda de ninguém. E eu que faço todos os vídeos que eu faço do Reels, que se você entrar no meu Instagram e você vê, eu não tenho nada escrito. Eu coloco o celular, me olho e começo a falar. E o que eu acho interessante, assim, cada peça tem um nome. Cada nome eu me inspiro em alguma coisa da natureza, ou em uma comida, ou uma viagem, alguma coisa da minha cultura, das minhas vivências, né? Então isso também as pessoas falam, mas por que você põe nome em francês? Porque eu adoro francês, né? Eu acho que fui francês em outra vida, não sei, eu gosto. E para mim eu tenho facilidade com a língua, não tenho o menor problema de colocar um nome em francês. E, por exemplo, é muito interessante porque aquele rosa que eu mostrei, eu chamo de rosa malabar, que malabar era um tipo de um chiclete francês. A marca era esse tom de rosa. Então, em cada história, eu tento trazer algo a mais. Eu não quero ser uma vendedora de óculos, entende? Porque as pessoas não compram só os meus óculos. As pessoas olham o conjunto, como eu harmonizo, que roupa que eu uso, que cor que eu faço. Elas compram você, né, Cláudia? É isso que elas estão comprando. Então, assim, né? E isso é muito legal, porque isso inspira as mulheres nesse sentido. Nossa, eu nunca imaginei que uma peça, que uns óculos pudessem modificar tanto a minha vida. E eu tenho clientes que já compraram 10 armações, às vezes 2, 3 do mesmo formato, em cores diferentes. Então essa fidelização com a marca é incrível também. Você tem alguma pessoa que comprou tantas armações tuas que... Não, eu tenho clientes que viraram amigos do Instagram, por exemplo, né? E que são influenciadores e que se tornaram, né,
pessoas muito próximas de mim, que a gente começou, né? Cláudia Arruga, que é do Instagram Cool50, é uma pessoa que começou junto comigo. Ela fala sobre menopausa, sobre 50 a mais, é outro universo, mas converge, né? A gente virou minha cliente, ficamos muito amigas. E assim vai, né? Eu tenho pessoas que têm essa fidelização pela marca, muita gente que mora fora, eu já vendi para fora do Brasil, inclusive. Então, isso foi mostrando e foi me dando cada vez mais segurança de saber que eu estava fazendo a coisa certa. Porque eu sempre brinco com o Ricardo, quando o seu Jaime riu dos meus óculos e não gostou, eu sempre falo para eles, vocês entendem de óculos, mas eu entendo de mulher. Eu sei exatamente o que elas vão querer, do que elas gostam. Tanto é que agora o Ricardo às vezes faz umas misturas de acetato que ele me dá para ver. Eu falo, não, Ricardo, esse eu não gostei. Aí ele diz assim, não, mas eu gostei desse. Eu falei, vamos fazer uma enquete? Vamos ver o que sai. Maravilhoso. Né? Porque assim, essa comunicação também é muito importante. Né? Porque ele tem a visão, lógico, de arquiteto, de homem, mas eu fico pensando no que aquela mulher vai usar, se aquela peça é usável, se não é usável. O que ela quer dizer com aqueles óculos, talvez. É que o que ela quer dizer pode ser tanta coisa também, né? Mas você fantasia. Exatamente. Mas, por exemplo, é isso que eu tô falando. Às vezes, uma armação que tenha mais estilo faz com que você mude o seu corte de cabelo, que você mude a forma como você escolhe as suas roupas. Porque não dá pra você ficar... Você pode até usar só uma armação super estilosa e tá com jeans, camiseta branca e tênis, sem nada de acessório. Aliás, eu já fiz isso. Por quê? Quando você olha para uma pessoa, a primeira coisa que você vai olhar são os olhos. E se você tá com uma armação que tá meio, eu sempre falo, desafinada com o resto da tua roupa, né, que eu vejo muitas celebridades no Oscar que estão super bem arrumadas e tem uma armação horrorosa, né? Porque isso também é difícil você compor uma roupa de gala com uma armação. Como é que você faz isso? E às vezes envelhece muito aquela atriz, aquela escolha de óculos, né? Fica uma coisa muito envelhecida. Então, as coisas, quando a mulher consegue dar essa mudança de chave e falar, não, eu quero usar. E eu já tive muito isso. Ai, não, eu não uso essa cor. Ponha, experimente, veja como é que é. Mas isso que você perguntou de ampliar o mercado de uma forma talvez mais acessível, no sentido de ter uma... Pode ser, eu acho que a gente não pode se fechar, eu não tenho a mente fechada. Inclusive, assim, minha mãe é escultora e minha mãe faz esculturas maravilhosas em acrílico, com forma geométrica. Em acrílico? Lindo. Em forma geométrica? É maravilhosa. Ela tem 92 anos. Espera só um pouquinho, então agora tá explicado. Eu tive uma mentora, acho que o meu bom gosto, a minha questão vem muito da mamãe, né, que sempre me levou em museu, ver arte moderna. Ela tem 92 anos e produziu muito na pandemia, sozinha. E esculturas em acrílico. Acrílico na parede, em acrílico, com forma geométrica, são lindas. Então eu já pensei nisso, mas demandaria eu abrir um outro, né, me dedicar, ir atrás de fornecedor, né, ter todo um processo que é trabalhoso e que nesse momento eu não estou conseguindo fazer isso, né? Por N razões. Mas eu tenho até uma demanda muito grande das clientes por conta dos acessórios. O seu Jaime e o Ricardo faziam anéis com acetato. Só que a complicação a gente não tem todos os tamanhos de anel, não é uma fábrica de anel, os anéis eram feitos à mão. Então, fomos desistindo, deixando um pouco de lado isso, porque o foco sempre foram as armações. Mas, quem sabe no futuro isso aconteça num trabalho com os acessórios. Então, o Ricardo tem o trabalho dele e ele tem o trabalho com você. Isso, o Ricardo tem a marca dele, de óculos feitos à mão, e a marca... Que é o design dele, puro. Que é o design dele. E ele faz os óculos da marca Caxi. Como sócio, você compra as armações e revende? Continua naquele modelo de negócio? Continua naquele modelo de negócio. Você compra pelo valor dele e você revende pelo seu. Quando eu vendo uma armação, um tanto vai para ele, o outro vai para mim. A gente divide o valor. Entendeu? Entendi. E nós temos... Mas ele faz também no risco? Ele entra no risco junto com você? Como assim? Quando você, por exemplo, vai lançar uma coleção, você não sabe quantas armações você vai vender.
ele pelo menos, ele te pede que você adiante o valor que ele tá investindo? Não. Tudo no risco, sócios. Tudo vai fazendo, porque assim, ele vai trazendo semanalmente peças na minha casa. Tá chegando aí 5 peças. Aí eu faço os vídeos, devolvo as peças para ele. E daí a hora que eu ponho o Reels e mostro uma peça, já começa, né? E essa venda, esse contato com o cliente sou eu que faço das minhas peças, ele não faz. Então, quando eu mando para ele, o cliente já depositou, tá tudo bonitinho, você envia para tal pessoa. Quanto tempo demora entre a compra efetuada e a entrega? Olha, Facundo, eu já tive óculos que eu vendi em 5 minutos. Não, mas para ficar pronto para mandar para cliente. Trabalho porque é muito... O que ele faz e que já tá pronto. Já tá pronto. Já tá pronto, que é o que eu coloco e mostro é pronta entrega. Agora, por exemplo, ela gostou dessa cor, né? E ela quer fazer num modelo, num outro modelo, daí é uma encomenda. Aí leva de 15 a 25 dias. E você nunca pensou, Cláudia, em fazer reedições de modelos que foram muito icônicos, assim, dentro da tua jornada? Você nunca fez uma reedição? Não. Gente, eu vou reeditar esse óculos. Não. Aquela cor. Porque às vezes eu não tenho mais nem aquele acetato, entendeu? Mas a forma? Não, as formas continuam. Elas são linhas. Sim, elas não param. Elas vão fazendo. Por exemplo, ele recebeu uma placa super linda de acetato. Ele corta todos os nossos modelos. Entendi. Entendeu? Daí sobrou um pedacinho. Vamos fazer demi, que eu chamo. Então, metade uma cor e a outra metade de outra. Tem um outro valor. Agora não tem, só tem os pedacinhos. Então, vamos fazer o vitrai. Entendeu? Então, tudo é muito orgânico, né? Totalmente. E ele vai criando, ele vai vendo o material, porque o ateliê dele é em São Bernardo do Campo. Então, você já foi, obviamente. Ainda não, você acredita? Não acredito. Não fui ainda no ateliê. E uma das minhas maiores tristezas é que eu não fiz um vídeo com o seu Jaime quando ele estava vivo lá. Assim, a gente falava muito no WhatsApp e chamada, ele era uma gracinha, super fofo. O conheci pessoalmente, mas isso é uma falha nossa, importante. Eu preciso... Isso daria um conteúdo lindo. Não, total, eu preciso fazer isso. A gente faz muito, já fizemos muita live do ateliê, ele mostrando, mas eu preciso, isso é uma falha importante. Isso é uma linha editorial para você. É verdade. Mas o que você havia me perguntado de fazer, sei lá, 15, 20 peças iguais, né? Que seria uma coleção cápsula. Isso pode ser, talvez, até em um outro modelo. Porque aconteceu uma coisa muito interessante essa semana. Eu lancei um acetato muito bonito, turquesa, todo malhado. E a pessoa, e o Ricardo recortou o mesmo acetato num outro formato. Ficaram 2 óculos totalmente diferentes, porque as manchas estavam em locais diferentes. É meio como madeira, né? Tem uma coisa e daí da madeira, eu perguntei assim, para a pessoa que comprou se ela deixava a gente fazer outras réplicas com o mesmo acetato, mas as manchas iam ficar em locais separados. Ela deixou. A outra que comprou um outro modelo no mesmo acetato falou, não, eu quero exclusividade. Entendeu? Porque é isso também. As minhas clientes querem óculos únicos. Elas estão pagando pela exclusividade. Quando eu perguntei para a primeira, é porque os óculos iam ficar completamente diferentes. Né? Mas tanto é que eu fiz um vídeo falando isso. Eu vou consultar a pessoa que comprou os óculos para ver se ela topa. Né? Então, eu acho que é essa relação também que eu vou fazendo. Por exemplo, preço é só no direct, eu não coloco o preço. Por quê? Eu quero conversar com aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa quer me dar uma outra forma de pagamento. Eu não vou ficar discutindo o negócio dentro do Instagram. Você já deixou de vender porque você falou, olha, acho que a pessoa foi um pouco grosseira, ou você falou assim, eu não acho que não é pra você, ou não, nunca chegou nesse ponto. Não. Porque lidar com o público também tem suas dificuldades, né? É difícil. Especialmente quando você eu já tive pessoas assim que não se conformavam porque que eu não podia vender 2 peças iguais. Assim, não vou ficar discutindo. Você não põe o preço aqui, eu não quero saber. Uma pessoa que manda mensagem para eu escrever no direct, eu não quero saber. Tá bom. Tá ótimo, entendeu? Para mim. Então, mas assim, olha, eu vou dizer que a maioria são muito carinhosas, assim, são pessoas muito
próximas, que têm uma relação. Elas são parecidas com você, assim, nível socioeconômico, momento de vida? Você acha que elas estão... Olha, o meu público majoritariamente é dos 45 para cima. Eu comecei um perfil no TikTok e foi muito interessante porque as meninas jovens do TikTok começavam a falar para as mães. E agora no Instagram eu tô tendo muito perfil de meninas com 30, 25 anos. É interessante isso. Que estão descobrindo, enfim, né? Mas é muito legal que eu tenho um cliente que ele compra para mulher. Ele escolhe a peça e compra para mulher. Que demais. Né? É muito interessante. E uma demanda do público masculino, por que a gente não fazia uma coleção masculina? Então, o ano passado, em homenagem ao Seu Jaime, a gente fez a coleção Monsieur Jacques, né? Que é uma armação masculina super bonita. Essa não é exclusiva, né? Porque o homem também não liga para essa questão de exclusividade, enfim. Mas ficou uma armação muito bonita e que a gente tem vendido também, é uma opção. Agora, existem homens que gostam dos nossos modelos, do modelo feminino também. Isso é muito interessante. Que quem gosta de óculos não está se preocupando se é masculino ou se é feminino. Quem gosta de óculos, gosta de óculos, né? Gosta do design, gosta da coisa diferente, do colorido. Então, isso é muito interessante também, essa aproximação do público masculino com a marca. Que interessante. Ô, Cláudia, eu estava ouvindo outro dia, até tem esse festival de inovação, South by Southwest, que aconteceu agora lá no Texas, e eles estavam refletindo sobre o que tinha em comum nos empreendedores muito bem-sucedidos, aqueles que são bilionários, startups, não sei o quê, todo esse imaginário aí do sucesso que passa necessariamente pelo lado financeiro. E eles encontraram em comum que todos eles eram maduros, 40 a mais. Porque já tinham passado por várias coisas na vida, já tinham percebido o que dava certo, o que não davam certo. Às vezes estavam porque o empreendedorismo é um campo muito do privilégio, né? Da energia de sobra que você tem para se arriscar num território completamente desconhecido, né? Eu imagino você. O fato de você se aposentou. Sim. Né? Em 2021. Eu imagino que a tua marca hoje, você depende financeiramente dela, ou você já está com uma certa estabilidade financeira que te permite que é importante o resultado financeiro que a marca deixa, mas que ela não é a razão pela qual você está fazendo o que você faz. O que muitas vezes até determina o sucesso, né? Porque você toma riscos que porque não está pressionada pelo lado financeiro, às vezes você não tomaria se você dependesse exclusivamente daquilo. Você ainda... a tua marca hoje representa... sem ela você não paga o boleto de amanhã? Não, ela é fundamental. Ela é fundamental para a tua estabilidade financeira. Porque eu tenho a minha aposentadoria, né? Então, de alguma forma, eu componho, mas ela é fundamental. Assim, hoje... E isso também foi uma coisa difícil, né? Porque eu era assalariada, 13º, férias, Era uma maravilha, né? E eu compunha com o meu consultório. Sim. De repente, eu parei com 2 fontes de renda importantes, né? E a aposentadoria de uma pessoa que trabalhou... eu não tinha carreira acadêmica, não era concursada, estatutária. Então, é o topo, né? Não é uma... Lógico, uma aposentadoria é melhor do que eu acho que muita gente da população brasileira, mas, enfim, eu saí de um patamar de conforto para cair numa coisa que tem que batalhar. Então, às vezes, meu marido fala, domingo é o dia que eu mais vendo óculos, é impressionante. Às vezes eu tô na cama meia-noite respondendo. 1h já acordei para vender, porque a pessoa morava em outro lugar, Então, assim, eu nunca tive preguiça de atender as clientes, não importasse o horário que fosse, né? Claro que a gente vai pondo limites também, porque senão não, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já falou do teu marido algumas vezes. Como que ele reagiu com essa transformação tua? Você imagina, ele é psicanalista também, né? E ele acha o máximo. Ele acha o máximo, que delícia. Ele acha o máximo. Lógico que no começo... Ele se espantava quando a gente ia viajar, ia nas óticas, que saco, você vai de novo, que era isso, 10 mil horas para eu decidir comprar uma armação que eu estava morrendo de medo que as pessoas falassem, aquela insegurança toda.
E depois ele super incentiva, né? Ele usa óculos, né? Mandou fazer um Messier Jacques para ele também, lindo, desfila. Então isso eu acho que isso é muito bom, né? Porque apesar de sempre a psicanálise ser uma coisa que nos uniu, né? Eu fui fazer Lacan porque ele estudava Lacan e eu queria entender o que era isso. Vocês estão casados há quantos anos? Há 23. Bastante. Então, essa convivência, essas coisas em comuns, né, fizeram o nosso casamento muito bom. E, de repente, eu mudei completamente, né? Essa coisa de fechar o consultório. Ele falou, se aposente, né? Porque, assim, tinha jovem ainda, vai pra fazer o quê? Né? Assim, eu falei... Na flor da idade. Você se aposentou com 50 aí? 50 foi ano passado, 55, né? Então, você vai fazer o quê na outra metade da tua vida? Tanta coisa. Mas alguma coisa que você já não tá... Ler, tudo bem. Viajar, você tá dependendo dele também, da companhia. Tudo bem, viajar sozinha, você sempre vai poder viajar sozinha. Mas começar uma nova aventura no mundo dos óculos... Não pode ser mais nada, não tem nada mais delicioso do que isso. É muito legal, Facundo. E assim, é uma coisa tão sem... projeto, acho que eu sou meio maluca nesse sentido, porque eu tenho uma cliente querida, amiga, que uma vez me entrevistou também, que trabalha com gestão de carreira. Ela falou, Cláudia, às vezes eu te vejo assim, você na pontinha dos pés, olhando um muro por cima e vendo um terreno vasto, e eu falo, o que eu vou fazer agora? Então, eu acho que essa coisa de bolar, por exemplo, essa armação aqui é a nossa coleção Rêve, pra você ter uma ideia. Rêve, em francês, é sonho. Uhum. E eu sonhei com a metade desses óculos. Eu estava na casa da minha irmã no interior, eu acordei, eu falei, eu preciso rascunhar. Então, eu rascunhei à noite, de madrugada. No dia seguinte, falei, Ricardo, eu tenho nosso sexto modelo. Que delícia. Entendeu? E foi Rêve, porque foi de um sonho, né? Então, agora, é claro que tudo vai depender do momento que você está, como é que vem a inspiração. Às vezes você senta para bolar. Por exemplo, a gente ainda não partiu para a 7ª coleção. Estamos dando um tempo, né? Como é que vai ser isso? Qual formato que vai ser? Eu não tenho a menor ideia. Mas tem esse negócio do não planejar também, que é muito maluco, né? Assim, eu fui aprendendo a fazer coisas sem planejamento. Às vezes eu me acho meio maluca, né? Eu falo assim, mas que empreendedora é você? Não, mas é que você é muito mais próximo. Eu acho que assim, esses empreendedores dos dias de hoje, eles vibram em 2 campos, negócios e arte. Uhum. O artesanato, vamos chamar assim, porque a arte está, né, cruzada por muitos interesses, instituições e tudo mais. Mas eles vibram entre o negócio e o fazer expressivo. Uhum. Se expressar através do seu produto. Uhum. Tem alguns empreendedores que conseguem, de alguma forma, criar escala nesse fazer artístico, ou fazer expressivo, para não usar a palavra arte. E tem outros que não, que se encontram nesse lugar da expressão através do seu produto e que te dá uma satisfação, eu não sei se o termo é correto, mas te traz, é narcisístico por algum lado, é também uma satisfação egóica, assim, de você colocar um pedaço de si para fora e que esse pedaço é apropriado pelo outro. Sem dúvida. Que é aquela coisa que é o lugar comum do porquê que o artista produz. Aquela necessidade de transcender a morte, né? Ou de deixar alguma coisa, algum legado, alguma coisa do tipo. Então, com certeza, essas armações, elas vão estar pedaços de você espalhados sem dúvida, pela vida de muitas pessoas. Dúvida. Que no final das contas te consomem. Eu acho que quem quer um óculos teu, na verdade, quer tudo que esse óculos pode simbolizar. A coragem, a mudança, a vontade de você não mais se esconder. O estilo. Porque assim, eu tive que abrir dentro do meu Instagram destaques do tipo cabelo. Né? Que alguns vídeos eu punha meu topete. Como é que você faz seu topete? Como é que é o corte do seu cabelo? Mostra seu cabelo. Como é que você se maquia? Uma pessoa que usa óculos, como é que faz a maquiagem? Eu falei, olha, eu me maquio bastante no olho embaixo, porque o óculos às vezes, né, tampa aqui. Então, foram aparecendo demandas que eu nunca imaginei que de repente eu começasse a falar. Eu malho, vou na academia, mostro. Gente, tem que, né? É legal emagrecer, é legal ter saúde, é legal
musculação, depois dos 50 a gente perde. Então, assim, eu saí um pouco só da venda dos óculos, né? Fui mostrando mais a cara do meu dia a dia também, com as minhas escolhas, o que eu faço. Mas existe isso, mas qual é o seu esmalte, qual é o seu batom? Tive que abrir um destaque, são esses os esmaltes que eu uso, são esses, e não ganho merchan de ninguém, assim, zero. Mas constrói comunidade. Exatamente, elas querem ver, mostra seu cabelo atrás, eu vou na minha cabeleireira, mostro como é que eu tinjo, o que eu faço, e é muito legal, eu adoro o seu cabelo, cortei meu cabelo igual ao seu, então esse retorno eu tenho muito. Né, de mulheres da minha idade ou até mais velhas, né, que acabam se inspirando em mim, na minha forma de ser, de cortar o cabelo, de me vestir, mas que eu sempre acho legal que elas têm o essencial delas, né? Porque... E você falando assim, eu acho que essa maneira como a gente pode encerrar o episódio, você tem a coragem, de uma determinada maneira, de resistir ao imperativo da invisibilidade da mulher mais 50. Adorei. Não é? É isso aí, mas eu acho que... É uma resistência mesmo, porque nesse momento a mulher começa a ser apagada do ponto de vista do patriarcado, né? Mas agora, Facundo, tá tendo um movimento tão gigante. Sim, eu sei. Dos 50 a mais, eu sei, eu tô vendo isso. É inacreditável, eu acho muito legal isso, em todas as áreas. Sim. Etarismo, menopausa, corpo, alimentação, estilo, né? Então, eu acho que essa é um momento que a gente vem, nós somos uma geração que passou por tudo, né? Início do computador, da internet, do celular, a gente foi aprendendo a mexer com nas isso, ferramentas, né? Que era uma coisa muito doida, né? Porque a pessoa começa, e é uma coisa que eu sempre tive consciência, a pessoa envelhece quando ela perde contato com as ferramentas do seu tempo. Exatamente. E aquela coisa do vovô que pega o controle remoto e se coloca diante da televisão para acionar, e quando ela começa a falar que os jovens estão errados. Exatamente, perfeito. São os dois momentos onde a pessoa imediatamente começa a envelhecer. Se você tem contato com a ferramenta do seu tempo, e se você olha para os jovens como um motivo de inspiração, porque essa coragem também, essa vitalidade, ela é inspiradora pra gente que começa a entrar num campo da entropia, né, já no final da nossa, vamos dizer, passada a meia-idade, né? Eu acho que essa vitalidade nos alimenta e nos permite continuar produtivos, interessantes. Sem dúvida. Com a carga da experiência. Que isso é uma coisa muito importante para quem está empreendendo. É saber o que dá certo, o que não dá certo, ter a intuição de ir por um determinado caminho, porque você já desenvolveu, já tomou tanta decisão na tua vida que você já consegue... pelo menos ter um campo de certeza, sabe? Eu vou por esse lado, eu não sei onde que eu vou acertar, mas nesse campo aqui eu vou acertar. Em algum desses lugares. E foi uma delícia te ouvir, Cláudia. Bom, Facundo. Você é muito inspiradora. Tô muito feliz. Então, eu espero também que nessa nova fase que eu acho que eu vou começar a percorrer agora, eu me encontre como você se encontrou. Não pense. Não viva. Pensa, né? Vai. Viva. Eu nunca pensei nos meus 50 como uma coisa, nossa, tô entrando nos 50. Eu tô, assim, apavorado. Não, nada. Você vai ver uma delícia, tão bom. Se permita. É uma fase de muitas descobertas, ainda mais você que tem um percurso de sucesso. Eu volto a falar, eu fiquei muito honrada com o teu convite, porque eu acho você um profissional... incrível, as coisas que você já fez, o que você já transformou nessa cidade. Você Poxa, obrigado. De parabéns. Então, quando veio o convite, eu falei, puxa vida, ele querer escutar a minha história é uma coisa que me envaidece muito. Muito obrigada. E eu vou te dizer que é muito, muito inspirador. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui vai tirar alguma coisa que bom. dessa conversa. Que bom. Linda a tua história. Muito obrigada, Obrigado, Facundo. Cláudia. Divan de CNPJ, na tua plataforma preferida. Até quarta-feira da semana que vem.